Vou compartilhar. Estou fazendo besteira aqui. Cadê minha reunião, gente? Achei. Obrigado. A ajuda de vocês. Tá. Sim. Lá no portal só tem a nota de direito de trabalho e direito econômico. Consignado com taxa de 1,09% ao mês para você, servidor federal, pagar as suas contas. Ouviu, Alas, a notícia para você, servidor federal? Então, fica atento aí. Vamos lá. Crianças, Priscila, respondendo a sua questão, a questão da nota é a seguinte. Os professores do curso de Direito, né, a gente determinou que eles enviassem a nota até dia 19 de abril, domingo passado, né, que era o prazo que a gente tinha para corrigir todas as avaliações e etc. Só que, na estrutura da Unigro, diferentemente do que muitos pensam, não é o próprio professor que lança a nota no portal. Existe um departamento próprio que é chamado de Núcleo de Registro Acadêmico, NRA. Então, este departamento é responsável por lançar todas as notas. O que a gente fez? Todos os professores do curso de Direito enviaram as notas para esse departamento via e-mail no dia 19 de abril. Só que, esse domingo, dia 21 foi feriado, dia 20 foi recesso. Aí, dia 22 foi quarta-feira, funcionou normal. Quinta-feira, 23, foi feriado, 24 foi recesso. Então, a retomada dos lançamentos pelo setor mesmo foi ontem. Então, pode ter certeza que, assim, estão sendo lançados à medida que vai chegando lá, não sei qual o critério que é utilizado, mas como algumas notas já foram lançadas, as demais também serão, tá bom? Desculpe a demora aí, mas são esses fatos. Primeiro, que não compete ao próprio professor, e segundo, que esses fatos, né, além de todo esse período de exceção que nós passamos, teve esse feriado aí que praticamente matou a semana passada, tá? Ok? Vamos retomar aqui. Podemos retomar de onde paramos? Aliás, eu não sei de onde paramos. A gente falou das empresas subsidiárias, controladas, não foi? Falando do estatuto, fundações governamentais, fundações de apoio, falamos delas, e aí a gente começou a abordagem acerca dos entes de cooperação, não foi? Isso, meu povo, ou estamos completamente perdidos? Sempre estamos, né? Bom, e acho que a gente chegou até... Perdão, fale. Salvo engano, a gente chegou até a falar dos entes de começar a falar dos entes de cooperação, não é isso? Mas eu vou fazer um feedback, fazer uma lembrança aqui para que nós possamos retomar sem ou fazendo o link com aquilo que a gente parou, né? Então, vamos lá. A gente estudou, então, todas as entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, que são espécies de autarquias, agências reguladoras, que são espécies de autarquias, falamos das agências executivas, que, na verdade, não configuram uma nova entidade de administração pública indireta, mas uma qualificação, uma titulação que é atribuída a uma autarquia, a uma fundação pública ou a um órgão público. Discutimos a questão atinente à possibilidade de um órgão público celebrar com um contrato para poder receber a titulação de autarquia, de agência executiva. Depois, passei aqui sem querer, depois nós falamos das... O que eu fiz aqui, gente? Depois nós falamos das que possuem PJ de direito
privado, que são as empresas públicas, a sociedade de economia mista, que são chamadas de empresas estatais, falamos das suas subsidiárias, que algumas integram a administração pública indireta, outras não. Falamos das controladas, que não integram a administração pública indireta. E, por fim, falamos das fundações governamentais, né? Todas essas são as entidades que integram a administração pública indireta. Aí, a gente começou a falar, e como toda a doutrina faz, trata dos entes de cooperação dentro do tema administração pública indireta. Mas perceba que os denominados entes de cooperação, eles não integram a pública, nem direta, nem direta. Mas por que ele está aqui, então? Por que nós vamos tratar disso dentro deste tema aqui? Dentro deste tema administração pública direta e indireta. Por quê? Apesar de não integrarem essa estrutura, olha o que elas fazem. Elas atuam em cooperação com a administração pública. Então, o que são os denominados entes de cooperação? São pessoas jurídicas de direito privado que, olha aqui, colaboram com o Estado exercendo atividades não lucrativas, vamos falar sobre isso, e de interesse social. Então, nós temos duas categorias de entes de cooperação. As entidades paraestatais e as entidades do terceiro setor. Entidades do terceiro setor que se subdividem em organizações sociais, também conhecidas como OSs, e organizações da sociedade civil de interesse público, denominadas de OCI. Bom, vamos começar então o nosso estudo falando das denominadas entidades paraestatais. A gente já falou para vocês que o termo paraestatal, o termo para, vem lá do grego e significa ao lado. Então, o que seriam as entidades paraestatais? As entidades paraestatais são aquelas pessoas jurídicas que atuam ao lado do Estado, portanto, são pessoas que colaboram com a administração pública, exercendo serviços de utilidade pública. E é muito importante, gente, isso cai em prova. As entidades paraestatais, elas não prestam serviços públicos. Elas exercem atividades ou serviços de utilidade pública. E aí, nós falamos para vocês também, salvo engano, na semana passada, que do que vivem, do que se alimentam, elas, apesar de toda a discussão doutrinária, há doutrinadores que colocam também as empresas estatais como paraestatais, é uma confusão medonha, um troço desesperador. O que eu posso lhes garantir? Eu posso lhes garantir que, de forma majoritária, integram a administração pública. Desculpa, obrigado. Alguém quer um cafezinho aí? Estão servidos? Olha, tá uma delícia, hein? Olha aqui também. Querem café aí? Tá tranquilo? Eu tô até babando. Cappuccino, aí na casa de vocês é chique, né? Você tem cappuccino, aqui pobre toma café mesmo, não tem jeito, né? Café ralo para economizar, né? Enfim. Se não for para beber café forte, a gente nem bebe, né, gente? Pelo amor, né? Pelo amor. Então, olha só. Quais são, segundo a doutrina majoritária, as entidades paraestatais? São chamados serviços sociais autônomos. E aí, quem são esses serviços sociais autônomos? A gente já falou que são pessoas jurídicas de direito privado. Olha só que interessante. Apesar de serem PJ de direito privado, elas são, e de não integrarem a administração pública indireta, elas são criadas por autorização legislativa. Ou seja,
tem que haver uma lei autorizando a criação de um serviço social autônomo. E aí, com a lei ela é criada? Não, ela será criada com o registro de seus atos constitutivos no órgão competente, mas depende da autorização legal para a sua criação. E quais são? Quem são esses serviços sociais autônomos? Os serviços sociais autônomos são aquelas entidades que integram o chamado Sistema S, ou seja, elas estão ligadas a uma estrutura sindical e geralmente, antigamente era a regra, geralmente tem seus nomes iniciados com a letra S, né? Letra S, né, gente? Eu tenho um primo que fala assim, ó, ele virou para meu pai, tinha um pedreiro, o nome dele era Juarez. Aí meu primo chegou, tio, quem que está fazendo essa obra aí? É o Jorge? Aí meu pai falou assim, não é Jorge não, Guilherme, é Juarez. Aí eu falei, tanto faz, tudo começa com G mesmo. Então, Jorge, o Juarez é com J, né? Enfim, isso é fato venéreo. Por quê? Começa com o chamado Sistema S, olha aqui, ó, Serviço Nacional da Indústria, Serviço de SESI, que você aqui em Itaperuna tem, vocês conhecem, SENAC, vocês conhecem, SESC, lá em Campos tem, SENAT, SEST, SEBRAE, SENAR. Todas essas pessoas jurídicas, elas têm PJ de direito privado, mas elas estão ligadas à estrutura sindical. E assim, crianças, elas dependem de autorização legislativa para serem criadas, mas não confundam, elas não integram a administração pública indireta. Elas são entidades paraestatais. Elas atuam ao lado do Estado. Tentem tomar café falando, gente, é difícil, a gente nunca para de falar para tomar café. Enfim, por que eu falei para vocês que são as entidades do Sistema S, que geralmente, antigamente era a regra, mas que geralmente começam com a letra S? Por quê? Hoje, nós temos alguns serviços sociais autônomos que não começam com a letra S. Quais são? Agência de Promoção e Exportações do Brasil, Apex Brasil, e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Então, muito cuidado, que a gente falou, que a gente está